Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Você já viu o nosso vídeo anterior, em que nós falamos um pouco sobre o que veremos neste último trimestre de 2023, tanto na lição dos jovens como na lição dos adultos, e neste vídeo, nós veremos o conteúdo da primeira lição da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre de 2023, da lição dos adultos, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta do Senhor Jesus. O tema da nossa primeira lição é a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Você que já nos acompanha sabe a nossa abordagem, a maneira em que nós, o método em que nós usamos para abordar a lição da escola dominical. Primeiro nós fazemos um exegese da leitura bíblica em classe, depois nós conferimos se o conteúdo ele tem uma coerência bíblica e teológica, depois nós cumprimos os objetivos da lição relacionada à exposição ao conhecimento, trazemos o significado de palavras pouco usadas no nosso dia a dia e, por fim, trazemos uma conclusão respondendo a seguinte pergunta: como eu posso aplicar esse conhecimento na minha vida, no meu dia a dia, entre as pessoas que conheço? Fica conosco até o finalzinho, nesta primeira lição do quarto trimestre de 2023, aqui no canal EBD, sim senhor, o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Deus abençoe a sua vida e vamos começar mais um trimestre com a graça de Deus. Então vamos começar a nossa lição meditando em especial no título da lição. O título da lição diz: A Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Precisamos considerar o significado de algumas palavras aqui no título para uma boa compreensão de todo o conteúdo. Por exemplo, comissão. Comissão significa o ato de cometer. Cometer significa levar a efeito, encarregar alguém, dar um cargo a alguém, incumbir alguém. Então, comissão significa direcionar pessoas a uma missão, incumbir, delegar, entregar algo para um grupo de pessoas realizarem, fazerem. E enfoque significa ação de colocar em evidência, de direcionar para algo a sua ação. Então, essa comissão, ou esse ato de incumbir, levar alguém a efeito, a fazer algo, tomar uma atitude, tem uma evidência na questão etnocêntrica. E o que significa o etnocentrismo, ou essa visão ou enfoque etnocêntrico? A palavra etnia e centralizado na etnia. Então essa lição ela vem com o objetivo de trabalhar a questão da pregação transcultural, de como o evangelho pode entrar em uma etnia, em um povo que desfruta de um mesmo costume, de um mesmo pensamento, de uma doutrina onde as verdades absolutas estão apenas dentro do seu povo e em nem mais um povo. Por isso que a palavra etnocêntrico está aqui. Talvez alguém possa compreender de forma errônea, entender que a palavra etnocêntrica está aqui no título da lição, falando de que como se o centro da verdade fosse os judeus, como por exemplo, mas o que o título está promovendo é isso, que essa missão, essa comissão que é levantada por Deus, ela tem o enfoque de as outras nações, ou seja, as etnias, e as etnias centralizar-se nessas novas culturas que não conhecem a Deus, e dentro dessa cultura, respeitando os costumes e as culturas, combatendo aqueles que não estão de acordo com a palavra de Deus, a bênção de Deus entra naquele local. Ou seja, a porta da palavra adentra naquele local. Então acredito que deu para entender o significado desse título, da promoção desse título da lição. O texto áureo diz: Ide por todo mundo, né, que é o texto áureo dessa grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16 e 15. E a verdade prática também traz algo interessante. A ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do evangelho no mundo. Por que aponta para a universalidade? Porque ele diz: fazei discípulos ou pregai a
todas as nações. Interessante é que, ainda hoje, porque é cumprimento da palavra de Deus, o judeu continua com esse véu por não compreender o caráter universal da bênção de Deus através de Abraão. O judeu não está preocupado muito de constituir prosélito e apenas de cumprir o seu papel como judeu, conservando os seus costumes, por isso que negam Jesus Cristo. Mas quando o Senhor voltar, eles reconhecerão e verão que verdadeiramente ele é o Messias. Nós partiremos agora para a exegese da leitura bíblica em classe. Então você pode abrir a sua lição, a de professor, na página de número 4. E a leitura bíblica em classe está em Mateus 28, nos versículos 19 e 20, e Marcos 16, do versículo 15 a o 18. O texto diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Precisamos primeiramente reconhecer o caráter universal, o propósito de Deus, que foi se revelando de forma progressiva. Só que até no Antigo Testamento, Deus estava sempre mostrando o seu interesse com todos os povos. E dentre esses povos, Deus escolheu um para ser a testemunha, como está escrito lá em Isaías, no capítulo 43. Deus escolheu Israel para testemunha em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então ampliou tudo isso. Agora a igreja, que é composta por judeus e gentios, são as testemunhas do Cristo ressurreto, aqueles que creem na sua obra. E esse caráter a todas as nações, nós podemos ver também, por exemplo, Lucas 24:47. E em teu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém, que é também o texto de Atos 1:8, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o movimento da mensagem ele é centrífuga. No entendimento dos judeus, ele é centrípeta, converge para o centro do judaísmo e de Jerusalém. Mas a descida do Espírito Santo na casa de João Marcos, no cenáculo, fez o contrário. Foi centrífuga, lançou os que estavam no centro para o lado, ou seja, para todas as nações. Foi isso que Deus fez com aquelas 16 representações de nações que haviam no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo de número 2. Veja como Deus ele é glorioso. Vamos conferir agora o texto de Isaías, capítulo 52 e o versículo de número 10. O texto diz: o Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. O que esse texto está dizendo? O que é desnudar o braço? Lembra desnudar o braço? Dona Florinda fazia assim com o braço porque ela ia praticar uma ação, que era bater em seu madruga. Então aqui o texto está dizendo a mesma coisa. Deus desnudou o seu braço, o mesmo sentido é cingir os lombos, levantar a roupa para uma atividade. Então cingir os lombos é símbolo de preparação. Então Deus se preparou e foi para onde? Para todas as nações. Se direcionou para todas as nações e até os confins, para quê? Para trazer a salvação. Então Deus decidiu salvar as nações. Não é apenas juntar Israel que está espalhado, não, mas salvar as nações. Deus é o Deus das nações. O próprio livro de Isaías também diz que o próprio Egito louvará ao Senhor. Ou seja, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Ele deixou isso bem claro lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4, ou 1 Timóteo 2:4. Ele tem essa vontade. E essa vontade levou a uma ação. E o que motivou isso foi o amor, porque Deus amou. Nós podemos ver o resumo do plano da salvação, tanto no ato cerimonial do batismo, quanto na bênção apostólica. A bênção apostólica é maravilhosa, que ela diz a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão. A graça, o amor e a comunhão. Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Não é nada nosso. Deus nos concede a fé. Deus nos concede um coração para se aproximar dele. Deus é quem nos salva através de Cristo. A graça de Cristo. O
O que motivou isso foi o amor de Deus. O amor de Deus motivou para que isso acontecesse. E para nos mantermos nessa salvação, até ela se tornar uma salvação plena, temos que nos manter em comunhão com o Espírito Santo. Muitas pessoas acrescentam outras palavras na bênção apostólica, mas a palavra para o Espírito é comunhão. A graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo. Vamos conferir outro versículo, que é Romanos, capítulo 10 e o versículo 18. Romanos, capítulo 10 e o versículo 18 diz: Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo. Pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Não só Deus sentiu vontade e agiu e venceu com Cristo ressuscitado, como também ele capacitou a igreja, encheu a igreja com seus dons, com o poder do Espírito, e a palavra salvadora saiu na boca dos seus discípulos por todo mundo. E esse é o motivo de nós estarmos aqui agora em um vídeo falando sobre a obra da salvação, a obra que transcende as culturas e as etnias, porque é a vontade de Deus que todos os povos sejam salvos. E o texto continua dizendo que ide e ensinai a todas as nações, ou outra tradução, ide e fazei discípulos a todas as nações, discipulai as pessoas, ensine elas a serem crentes, batizando-as, que é um rito de purificação, que simboliza que essa pessoa se arrependeu e veio para o Senhor. João Batista começa com esse rito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos conferir um texto que está em Atos 2 e 38. Disse-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ao longo da história, grande foi a discussão sobre textos como esse. Na grande comissão, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Pedro dizendo, batizando em nome de Jesus. Lembra dos discípulos de João, o Batista? Vieram dizer a João Batista, Senhor, aquele que tu falava deles, ele está ali agora, ele está batizando. E o texto diz, mesmo que Jesus não batizava, mas os seus apóstolos que batizavam. E João Batista diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua, falando de ministério. Então, a partir daí, João Batista foi decapitado e depois dessa morte de João Batista, o ministério de Jesus teve um crescimento vertiginoso. O que Pedro está dizendo é, nós pregamos e fazemos isso não no nosso nome, mas pregamos na autoridade que há no nome de Jesus. E a própria ordem do Senhor Jesus é que se pregue em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que ao longo da história se batize, né? E é claro que ao longo da história muitas pessoas brigaram contra isso e uns batizaram só falando, pronunciando o nome de Jesus e outros Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a fórmula batismal está aí. Jesus diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que ele diz isso? Acabei de explicar, se baseando na bênção apostólica. A obra da salvação está completa com a revelação do Pai, do Filho e do Espírito. Veja que o Pai, nos textos que li anteriormente, já declara a sua intenção de salvar a humanidade. E os profetas do Antigo Testamento, usados por Deus, profetizam a vinda do Senhor, o caráter do seu ministério, coisas que Jesus iria fazer e falar. Jesus aparece, o grande profeta que veio ao mundo, pratica milagres, prega o evangelho do reino, cumpre a missão de morrer na cruz e ressuscita. Quando ele ressuscita, ele envia a promessa do Pai, porque o mesmo disse, se eu não for, o outro não poderá vir. Quando ele senta à direita do Pai, ele envia o Espírito que vem em Atos capítulo 2. Esse Espírito, o Paráclito, colocado ao lado dos eleitos para ajudar no ministério, foi quem capacitou a igreja com os dons espirituais que ele distribui conforme ele quer, 1 Coríntios capítulo 12, para que a igreja fosse igreja de verdade. Então a obra da salvação, ela é completa com as ações do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não fica dúvida alguma de pronunciar isso, tanto na forma batismal, como também na bênção apostólica. A graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito completam essa obra, então é uma pronúncia para a igreja. O batismo também, a inserção de novos crentes no corpo.
Então ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o progresso de toda essa obra, tendo o fim dela através da morada do Espírito dentro de nós. Então não existe confusão nessas coisas, porque a Bíblia ela é clara. Ela precisa ser entendida à luz do próprio Espírito e do seu contexto. A palavra de Deus deve ser entendida desta maneira. Depois o texto segue no versículo 20, dizendo: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Por exemplo, vamos ver aqui como proceder com essas coisas. A primeira coisa, guardar as coisas que eu tenho mandado. Eles iriam fazer discípulos, discipulando, ensinando a os novos crentes guardar o que Jesus tem mandado. O que Jesus tem mandado? Em resumo, o Sermão da Montanha, que traz o código de ética do cristão, simplesmente é ensinar os crentes a andar na presença de Deus, a cumprir os mandamentos do Senhor, a fazer a vontade de Deus, a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as necessidades elas serão supridas, elas serão enviadas pelo próprio Pai. Então, ensinar as pessoas a permanecerem, estarem estabelecidas na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. E ele diz que está convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Jesus aqui estava prestes a subir ao céu, estará conosco todos os dias. Ele deixou isso bem claro para os apóstolos, no contexto do apóstolo João, no capítulo de número 14, 15, 16 e 17, que vocês ficarão por um pouco de tempo tristes, mas depois ficarão alegres. Por um pouco não me vereis, mas por um pouco ver-me-eis. E eles não entendiam isso. Como é que pode isso? A gente não vai ver, depois vai ver, ele vai para onde? Para onde o senhor vai? Nós não podemos ir? Eles ficavam nessa confusão. Porque ele falava sobre o outro que viria vir. O outro de mesma essência, é o Paráclito, o Espírito de Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz que estou convosco todos os dias, ele está falando da presença do Espírito Santo que havia de vir em Atos capítulo 2 e veio e está conosco aqui agora, morando dentro de mim, individual, morando dentro de você que crê em Jesus individual e habitando no templo que Deus preparou para que ele estivesse aqui na terra, que é a igreja. Através dos dons espirituais, da comunhão e do amor, os crentes conduzem a bênção de Deus para os povos. Que coisa maravilhosa. Antes de passarmos para Marcos 16, é preciso definirmos, expor essa característica especial de um para com o outro. Mateus, ele usa a palavra ensinar duas vezes. Ele diz ensinai e ensinando-as. Já Marcos, ele usa a palavra pregai. Então, um ensinar e outro pregar. Nós podemos dividir essa gloriosa obra em obedecer a Deus, em anunciar o evangelho, obedecer a Deus em ensinar eles a guardarem o evangelho, o discipulado, a se firmarem na presença de Deus, até a volta de Jesus Cristo. Nós não podemos ir de acordo com algumas pregações atuais em que Jesus Cristo é apenas motivo de nós nos darmos bem naquilo que nós sonhamos nesta vida. Não é esse o propósito de Deus. Deus veio para se reconciliar e agora, com um relacionamento de fidelidade da parte do homem para com Deus, essa salvação é mantida, conservada até o fim. Hebreus capítulo 5, versículo 9 diz que a salvação está para todos aqueles que lhe obedecem. Vamos para o texto de Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Em Colossenses capítulo 1, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Quando a Bíblia fala pregar a toda criatura, compreende tanto aqueles que darão ouvidos ao evangelho e aqueles que não darão ouvidos ao evangelho. Você pode conferir isso tanto no Antigo Testamento com o profeta Ezequiel, no capítulo 18, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, para que o sangue dessas pessoas que se perdem não recaia sobre o profeta que não falar, porque precisamos pregar. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 16, ele diz: eu não tenho do que me gloriar se prego o evangelho,
porque foi me imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é uma opção da igreja. Igreja, você vai ou não vai? A tradução correta de ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não é ide se você optar ou não por ir. Você vai ou não, mas ide é e tendo ido, pregaram o evangelho a toda criatura. A expressão mostra que os verdadeiros discípulos de Jesus foram. Não é um ide, como por exemplo, eu estou ouvindo ele me mandar. Eu não sei se eu vou, mas eles foram. E tendo ido, pregaram o evangelho a toda a criatura. No versículo 16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse quem do início é um pronome relativo. Esse pronome relativo está dizendo quem fizer essas duas coisas, crer e for batizado, será salvo. O texto não traz confusão em relação ao batismo, porque ele não repete a palavra batismo na segunda sentença. Mas quem não crê será condenado. Então a condenação não está em não se batizar, a condenação está em não crer, porque não existe nenhum ritual que nos faça alcançar a salvação. Ninguém é salvo por ser batizado, mas o salvo deve batizar-se, como também participar da ceia quando vos ajuntais uns com os outros. Então, a ordem de Deus é pregue e as pessoas que crerem batizem essas pessoas, discipulem, ensinando-as a guardar todas as coisas até a volta do Senhor, porque Ele está conosco todos os dias. Ele garantiu aqui. Essa é a ordem. Versículos 17 e 18, que se segue, fala daquilo que há da parte do Espírito Santo sobre aqueles que creem e andam cumprindo essa grande comissão que foi dada pelo Senhor. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então o texto fala de autoridade. Autoridade sobre os demônios, autoridade para profetizar, receber livramento de Deus contra o mal e também ter autoridade da parte de Deus para que os sinais de cura aconteçam enquanto se prega o evangelho. Esse foi o pedido de Pedro e João em Atos capítulo 4. Nos concede ousadia para que enquanto nós pregamos, tu estendes as mãos. Lembra de Isaías 52:10? Tu estendes a mão para curar, para libertar e para salvar. A nossa obrigação é abrir a boca e falar, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é nós. Não foi o nosso sermão bem elaborado, mas é o poder da palavra de Deus, que nos capacita na exposição e também ele, através desta exposição, convence, liberta e o homem é salvo na pessoa de Jesus. Agora nós partiremos, em resumo, para a coerência bíblica e teológica do conteúdo da lição, visto que o assunto é muito vasto e para que a nossa lição desta semana não fique tão extensa, o primeiro tópico fala sobre a grande comissão. Então, o Senhor, através da sua palavra, deixou bem claro sobre essa grande missão e missão transcultural entre as etnias, entre os povos. Começou primeiro como figura do futuro com a nação étnica, com os judeus, com os israelitas. E esses israelitas, o evangelho, a partir de Cristo, ele abriu o leque para que as outras nações não apenas viessem fazer parte do judaísmo, não, mas fizessem parte da igreja do Senhor, do grupo que o Senhor o trouxe para fora da eclésia, e esses chamados para fora, para uma vida de fé, agora têm a incumbência de pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que seria essa grande comissão? É uma ordem dada, é um mandamento do Senhor que foi dado para aqueles que são seus de anunciar a obra realizada na cruz, vista por João e pelos demais apóstolos que testemunharam que ele realmente ressuscitou, e essa foi a mensagem da igreja primitiva, é a mensagem da igreja. Muitos já perderam esse foco e não pregam mais a salvação em Cristo, mas ficam oferecendo vantagens nessa vida
a quem fizerem parte de alguma instituição. Não é isso que o Senhor nos mandou fazer, mas que eles fossem constrangidos pela pregação do Evangelho e, com esse constrangimento, se arrependessem dos seus pecados e vivessem uma nova vida agora em Cristo Jesus. Dentro dessa ordem, dessa grande comissão, está a missão transcultural. E dentro dessa missão transcultural, que significa simplesmente transpor a cultura para uma outra cultura, está a dificuldade da questão cultural. Cultura diferente, língua diferente, comportamento diferente. Como? E Deus tem esses mistérios. Nós estamos aqui no Brasil, mais precisamente na Paraíba. Existem pessoas que vêm da Europa, também do sul do nosso Brasil, para evangelizar na Paraíba. E existem pessoas da Paraíba que são missionários na Europa. Essa questão eu nunca consegui compreender por que Deus faz isso. Porque pessoas capacitadas de um outro país vêm para um país e para um estado onde pessoas estão sendo capacitadas e são enviadas para o país do outro que saiu de lá. Isso é muito interessante. Muito interessante. Deus cumprindo a grande comissão e a missão transcultural em todos os locais, enviando pessoas de todos os locais para todos os locais. É Deus fazendo isso, fazendo as pessoas também transpor a sua cultura e ver como Deus está trabalhando entre todas as nações para testemunho em todos os lugares. E esse é o grande desafio. Essa questão cultural de ministrar e pregar em locais onde nunca ouviram falar do Senhor. Essa é a função do apóstolo, que é o emissário, o missionário. Paulo, em Romanos 15, 20, ele diz: esforçando-me de modo por pregar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Ou seja, ele está cônscio de sua missão. Eu tenho que falar aonde nunca falei, aonde pessoas nunca ouviram. Ou seja, porque a ordem de Deus é até aos confins da terra. Então Paulo está dizendo, eu estou sendo obediente. Não estou apenas falando para quem já ouviu, mas levando a salvação para quem ainda não ouviu. E a ordem do Senhor é fazer discípulos no meio desses grupos étnicos, que simplesmente são povo de cultura e língua, de fala, de comportamentos diferenciados, fazer a vontade de Deus. E para que essa grande comissão ela tenha a eficácia, ela cumpra o seu papel entre as nações, primeiro, ela tem que proclamar e decidir fazer isso. Proclamar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. Simplesmente falar do amor de Deus a todas as pessoas. Segundo, discipular esses novos convertidos para que aprendam a andar na presença de Deus e sejam discípulos de Jesus, não discípulos de um homem natural ou de uma denominação, mas discípulos de Cristo, aprender a fazer a vontade de Deus. E terceiro, ajudá-los a ser integrados dentro da igreja, aprendendo a ter comunhão, a desfrutar de uma vida de comunhão com o Espírito e de comunhão com o povo de Deus para servir a Deus. Porque esse é o objetivo dos dons ministeriais. Capacitar a igreja a continuar, a aprimorar esta obra e continuar o avanço da pregação e do ensino do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegando no nosso segundo tópico, missões transculturais. A palavra trans aqui significa um movimento que vai além, que vai através, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até. Então esse e até mostra esse caráter transcultural de não ficar apenas em Israel, mas sair para pregar o evangelho. E a igreja cresceu rapidamente, foi para a Síria, foi para a Ásia Menor, depois entrou na Europa. A eficácia do poder da palavra de Deus. A lição ela traz como exemplo bíblico da visão transcultural desta missão através de 3 versículos que nós iremos conferir aqui agora juntos. O primeiro deles está em Gênesis 3:15, conhecido como o proto-evangelho, que diz: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Aqui, de forma bem resumida, ele mostra a obra de um descendente
cujo o mal tentará feri-lo de morte, mas ele ferirá essa ferida, ou esse que trouxe a ferida, com o seu calcanhar, pisará e findará essa obra maligna que tenta atrapalhar esse descendente da mulher que trará a bênção sobre a terra. Aqui Deus está, de forma prévia, trazendo o evangelho, anunciando que haverá uma batalha, uma guerra contra o pecado, mas que Deus sairá vitorioso, porque a obra é sua. O segundo texto está em Gênesis, capítulo 6, do 11 ao 14, que diz: A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Farei para ti uma arca de madeira, faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Nesse texto, o Senhor faz uma aliança para aqueles que tiveram fé e temor na revelação de Deus. Porque Romanos 1 diz que eles, tendo conhecimento de Deus, não fizeram caso do conhecimento de Deus, antes se entregaram às suas próprias dissoluções. Mas Noé e sua família, Deus diz: então, vou salvar vocês. E a partir destes, Deus povoou a terra novamente. São dispensações em que Deus está tratando com o homem e o homem sendo infiel a Deus, se distanciando de Deus, e todo final de dispensação tem um juízo da parte de Deus. Depois nós temos o terceiro texto, que está em Gênesis capítulo 12 e versículo 3, mas quero ler a partir do primeiro. Ora, o Senhor disse a Abrão, não era a Abraão, que faltava o processo: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que ele diz: e em ti serão benditas todas as famílias da terra? Porque a proposta de Deus é uma proposta de fé. Sai da tua terra, sai dos teus parentes, da casa do teu pai. Abraão, o seu ancestral é Éber, por isso que chama Hebreus. Depois, israelitas, por causa do seu neto, Jacó, que passou a ser chamado de Israel. Depois, por causa da nação do sul, Judá, passou a ser chamado de judeus. Então, Deus está dizendo que, através dessa atitude de fé, serão benditos em ti as famílias da terra que tomarem a tua atitude de fé, de deixar o mundo, o contexto em que vive, para se entregar à minha vontade e à minha obra. Abraão é um exemplo desses que Deus chamou e que andou por algumas culturas, por povos de etnias, de costumes diferentes, e nesses locais, Abraão honrou ao Deus que o chamou para esta grande obra. Dentro desta grande obra, nós, a igreja, que somos a agência evangelizadora do reino, existem várias barreiras, vários murais de dificuldades para a igreja se capacitar e fazer a obra, que são eles as barreiras culturais, econômicas, linguísticas e religiosas, e principalmente religiosas quando estamos falando da questão de Deus. Anunciar Jesus Cristo, onde as pessoas acreditam que até um bicho é Deus, mas Deus colocou essa autoridade. Tanto que Paulo pregou no meio dos filósofos, daqueles que palestravam sobre alguém que ressuscitou, e Paulo tinha coragem de falar de coisas que eles nem entendiam, nunca nem ouviram falar, que para eles eram coisas novas, mas Paulo estava lá, honrando a obra que Deus lhe deu para fazer. Chegando aqui no nosso terceiro tópico, sobre a visão global do evangelho no mundo, essa evangelização e esse discipulado, ele não vai excluir ninguém de nenhuma cultura diferente. A visão global é juntar as pessoas dentro de sua cultura, tirando aqueles aspectos que ferem os princípios da palavra de Deus, e nessas culturas a palavra de Deus está lá estabelecida, e eles, segundo o seu costume, segundo a sua cultura, mas honrando a Jesus Cristo, entrarão nas mansões celestiais. A questão da cultura se tornará uma grande barreira,
quando nós quisermos de que o outro povo venha absorver a nossa cultura. Então aí vai ser uma conquista do terreno, uma conquista da nação e não apenas a pregação, de fato, a mensagem do reino. E mediante a tudo isso, a igreja de Deus, ela tem uma mensagem. Existe a mensagem da salvação. Perceba que João Batista, Jesus e o apóstolo Pedro, os três, iniciaram coisas importantíssimas. João Batista foi o precursor, o maior profeta que anunciou Jesus, viu Jesus e batizou Jesus. Quando Jesus começa o seu ministério, ele tem uma mensagem também específica. E quando Pedro inaugura a primeira pregação da igreja, também ele tem a mesma mensagem. Os três iniciaram o seu ministério com a mesma mensagem. E qual era a mensagem? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. A mensagem que transpassa as culturas tem que constranger as pessoas a elas entenderem que as suas atitudes pecadoras o distanciam de Deus. E constrangido pela mensagem do Evangelho, entender que é necessário se arrepender, que não é participar de um culto cristão você será abençoado por Deus, mas é se render ao Senhor, se entregar a Deus. A igreja tem uma mensagem, e essa mensagem não pode ser deixada de lado, de maneira alguma. E dentro dessa mensagem, depois, se continua um processo de discipulado, de batismo e de ensinar os caminhos do Senhor para fortalecer os novos crentes na presença de Deus. Existem grandes desafios na grande comissão e na missão cultural que o Senhor Deus deu ao seu povo. Eu não encontrei na lição palavras que não pudessem ser conhecidas por nós, a não ser aquelas que precisaram ser definidas no título da lição como comissão, enfoque e etnocêntrico. Por isso que não tenho mais palavras aqui para trazer um significado, a não ser que você deseje a gente traga algum significado de alguma, então pode deixar aí no comentário que nós iremos falar para os irmãos, se possível for. Mas na nossa conclusão, como eu aplicar este conhecimento que adquiri nesse momento para quem está próximo de mim? Eu preciso falar para as pessoas que estão próximas de mim que nós temos que ter o amor pelas almas para que elas passem a conhecer o Senhor. E para que elas passem a conhecer o Senhor, tem que ter pessoas que preguem. Tem que ser pessoas que sejam enviadas, que sejam não só corajosas e tenham fé, mas tenham capacitação para fazer esse serviço. E essa fé, esse poder, essa capacitação, com toda certeza, com toda ousadia e coragem, o mundo todo ouvirá a respeito de Cristo. E hoje, tendo a internet, nós podemos pregar mais ainda e ser alcançados ou alcançar, através da pregação do Evangelho, muitas pessoas. Então não deixe de lembrar a quem está do seu lado que aquele outro crente da outra cultura, que se veste diferente, que fala diferente, que tem uma língua diferente, que tem costumes diferentes, essa pessoa é salva na pessoa de Jesus porque ela crê em Jesus. Ela entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, pessoas, como diz Apocalipse, pessoas de todos os povos, línguas e nações se encontrarão com o Senhor naquele grande dia. Apocalipse capítulo 5 e versículo 9, o texto diz: E cantavam um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. Esse foi o poder do sacrifício vicário do Senhor Jesus Cristo. De todas as culturas que há no povo, que há no mundo, o Senhor Deus comprou com o seu sangue. E agora, o que nós temos que fazer é pregar o evangelho da salvação com poder e autoridade. Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe ao preparo da sua aula. Qualquer outro vídeo sobre missão, você pode digitar o tema missão e em seguida colocar o nome Bíblia de Fato aí no YouTube, pois Bíblia de Fato é o nosso canal principal. E lá nós temos mais de 800 vídeos, então qualquer assunto que você precisar, você digita o título do seu assunto, com menos palavra possível, e coloca Bíblia de Fato na frente, você vai achar materiais que nós gravamos também sobre missões.
Deus abençoe grandemente a sua vida e até a nossa próxima aula na semana que vem, que será Missões Transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Não se esqueça de ser inscrito no canal, não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar para toda a igreja esse vídeo. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus.